Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional Programação de Jogos Digitais. Professor Sidney que vos fala. Hoje, nossa unidade curricular é Programação de Jogos Digitais 1. Eu estava vendo ali o chat ali enquanto não entrava, né? Deram bom dia para mim, a Thaís, a Gabriele, o Luiz. Bom dia aí, turma. Tudo bem com vocês? Tá, então tá bom. A gente vai conversando. Ela mandou mensagem aqui para mim aqui, estava tentando ouvir, mas tá tudo certo. Então vamos começar então. Começar e terminar, né? Na verdade, nós vamos. é, Tá tudo desligado aí, Bernardo? Vocês estão só no computador? Tá, e vocês estão me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo aí? Alguém pode mediar para mim aí a aula? A TV não está funcionando, vocês estão me vendo só no computador. E todos que estão na sala estão conseguindo me ouvir? Vamos fazer um, vamos fazer uma chamada aí, quem está conectado aí. Tem 22 pessoas conectadas, né? Dessas 22, eu aqui estou conectado no estúdio, então tem 21 pessoas 21 alunos e todos estão ouvindo aí? Respondam pro professor aí. A gente vai começar a nossa aula. Vamos tocando aí, né? Ainda bem que vocês são autodidatas aí, né? Já se conectam sozinhos, já sabem como que funciona aí. Tá bom? Então a gente vai dar continuidade. Na verdade, nossa aula é bem curta, né? Essa aula de hoje. A gente já começa às 7h20, daqui a pouco já termina já. A gente vai dar continuidade, então, na aula da aula anterior, que a gente estava começamos a ver, né? Faz, eu acho que umas 2 maratonas de aula já sobre algoritmos, né? E a gente já começou a entrar já na linguagem, né? No Python. Então, assim, vocês já tinham ali um conhecimento já, pelo que eu vi, pelo que eu estava analisando de vocês. A gente deu uma reforçada ali, né? Com a questão do Python. E a gente vai continuar agora, terminar essa parte de algoritmo, a construção de algoritmo de raciocínio lógico, né, que é importante para vocês. Se vocês já tiveram, não tem problema, o professor está reforçando aqui agora, porque essa parte é fundamental e bem importante para vocês, essa parte das questões básicas de algoritmos, formação de algoritmos aqui, né? A gente fez o teste lá, né, das receitas, né, do passo a passo lá. Então deu para ter uma noção de quem conseguia escrever um código mais limpo, mais coeso, mais claro, né? Mais próximo ali do que a gente precisa fazer para executar um programa, né? Teve ali uns códigos ali perfeitos ali de descrição ali de como fazer um alimento, né? A gente fez uma receita, né? Então deu para ter uma ideia de como que é, de como que funciona, de como que a gente pode produzir ali um algoritmo, né? Um script de instrução para que a gente possa rodar um aplicativo, para que possa rodar um primeiro jogo, né? Tá bom? Eu estava vendo com a coordenadora aí, com a Cíntia, eu vou ter que instalar o VS Code e PyCharm e o Python na máquina de vocês aí, tá? Tava vendo lá como que faz, como que funciona, tem que abrir um chamado. Esse chamado aí às vezes pode demorar um pouco e daí a solução mais rápida seria o professor mesmo instalar aí. Uma das opções, o professor ia aí dar uma aula para vocês e fazer a instalação com vocês. Segunda opção é eu fazer uma aula de como instala isso e vocês instalar aí o professor, tá? Aí, Bernardo, a Cíntia chegou, né? Tá bom, então. Então, a opção é o professor ir fazer uma aula de instruções como que instala, vocês instalarem. Aí tem um porém que eu preciso da mediadora me ajudar, porque precisa da senha de ADM, né? Daí eu tenho que passar a senha de ADM para ela fazer as autorizações. E é essas questões aí que o professor está vendo, para a gente começar a produzir aí alguma coisa aí em Python aí, nosso primeiro joguinho aí, né? Um joguinho básico aí da programação, o Pac-Man, né? Então a gente vai estudar isso e dentro da linguagem do desenvolvimento do jogo do Pac-Man a gente vai começar a ver a construção de como que funciona, né? Toda a parte da estruturação dos códigos ali e mais alguns detalhes de funções, né? De importar e, e outras coisas mais, tá bom? Tá tudo certo então aí? Então, turma, para a gente se adiantar um pouco aí, tem um desafio aqui, um quebra-gelo para nós. 3 minutinhos aí para a gente responder, enquanto a professora Cíntia aí se organiza aí, tá? Aqui, ó. O desafio é esse. 3 atletas estavam sentados na beira de uma piscina. Um decidiu pular na água
quantos ficaram? Tá? 3 minutinhos aí, vocês pensarem um pouco, discutam entre vocês, pesquisem, dê um jeito de vocês aí, né? Vocês sempre dão um jeito, né? E tragam aí pro professor aí no chat, por favor, aí. Vamos brincar nesse desafio aí, vamos tentar acertar esse desafio aí agora, tá? 3 minutinhos aí para vocês. Então vamos lá, completar aqui. Acho que deu os 3 minutos já. Então eu gostei da resposta do Matheus ali, porque o Matheus falou 3 e já venho com a charada já decidida, né, Matheus? Aquele cara que bate o pênalti bem colocado, né, com parada e tudo. Tá bom? Então o Matheus respondeu bem certinho ali, são 3. Por quê? Pois o que decidiu pular, ele não pulou, ele decidiu pular, né? Entre decidir entre decidir só, né? Não é uma ação, né? O verbo pular está longe, né? Então ele só decidiu e não pulou, né? Então tem que ter ação, né? Todas as nossas decisões tem que ter ação, né? Sem ação, ela não sai da nossa cabeça, não sai do papel, né? É assim a nossa vida, né? Se a gente decide fazer alguma coisa, mas não faz, né? Só palavras sem ações não valem, né? Então a resposta aí, Mateus, e quem falou 3, a resposta correta é 3, né? Richard. Você viu que a resposta dele ficou igualzinha a minha, né? Será que ele conseguiu pegar o material? Será que ele viu na internet? Pois é, a gente vai morrer com essa dúvida aí. Se ele não revelar para nós, a gente vai morrer com essa dúvida aí, Richard. É, Luiz. O Luiz já falou que não desconfia, tem certeza. Bom, se o Matheus não falar para nós qual que é a origem dessa resposta, se é dele mesmo ou se ele pegou, a gente vai morrer e não vai saber da onde venha, né, Ber? O Bernardo falou que desconfia de invejas aí por aí, né? Eu acredito que eu não desconfio do Matheus. Eu acredito no potencial do Matheus, hein? Agora, se fez ou se não fez, só ele vai saber. Só ele Deus, né, Matheus? Mas parabéns aí quem participou, quem acertou, né? E a resposta é essa mesmo, né? E a lição por trás desse desafio é essa, né? A gente tem que decidir as coisas, sim, a gente tem que ter a mente ali já preparada para tomada de decisão nas nossas vidas, né? Tem que ser, às vezes, decisões muito rápidas, às vezes decisões que a gente pode demorar um pouco, mas todas as nossas decisões elas têm que seguir de uma ação, né? Se não tiver ação, ela não se concretiza e não se realiza, né? Então aqui vai uma mensagem para nós nesse dia de hoje, né? Tá bom? Então aqui, vamos passar rapidamente aqui, de novo, nos conteúdos que a gente viu, tá? Só dando uma relembrada. E daí a gente vai no tópico onde a gente parou, tá bom? Pode ser? Então a gente viu, né? A gente entrou no www.online-python.com para a gente estar executando nossos códigos, enquanto a gente não tem o VS Code instalado aí ou o PyCharm instalado nas máquinas. A gente vai dar um jeito de instalar isso, tá? A gente só vai decidir como. Vocês lembram onde que a gente parou? Aula passada, a gente fez toda a estruturação de repetição, né? If, else e elif, né? If, elif e else, né? Se não se e se não. Lembra? E daí a gente parou. Era a última parte aqui do script de idade, de ver idade, verificar se é maior ou não. A gente parou aqui e a gente estava nesse slide aqui do resumo. Para entender o resumo da aula, a gente vai ler de novo isso aqui, porque o professor tinha parado aqui, tá? Então, retomando aí a memória de vocês, vocês lembram tudo o que aconteceu na aula anterior? Conseguiram lá executar os códigos? Entenderam o conceito de laço de repetição, né? Porque isso aqui a gente depois faz laços de repetições, né? Que a gente consegue repetir informações aí, verificar decisões aqui com essas estruturas aqui de condições, tá? Depois nós temos uma função, uma ranger, né, que consegue fazer também números, repetições também, mas é um próximo passo nosso aí, tá? Então, só lembrando os senhores aí, se vocês lembram daqui, a gente vai reforçar aqui agora. Então, if executa o código dentro dele se a condição for verdadeira, a primeira condição, né, se. A segunda condição daí para verificar várias outras condições é o else, não é else if, né? É elif aqui. Deixa o professor corrigir.
Esse else if aqui é em JavaScript, tá? Porque o professor também dá JavaScript, mas não é o caso aqui, tá? Aqui é elif, tá bom? Como as minhas aulas são misturadas, né, às vezes eu acabo me confundindo. Mas aqui em Python é elif, não else if, tá? Então elif verifica uma nova condição se a condição anterior não for verdadeira. Então se o if não for verdadeiro, ele vai pular para a próxima. A próxima a gente chama essa condição de elif, verifica várias outras condições. Se cair dentro dessa condição e for verdadeira, ela vai reescrever o que está dentro dela. Se não, ela pula para a próxima, que é o else, né? Que é o senão. O else executa o código dentro dele se nenhuma das condições anteriores for verdadeira, né? Então o else ali é a última opção, né? Se as outras opções não foram verdadeiras, ele cai em else e responde a condição de else ali, né? A estrutura de else. Então essa estrutura permite que você tome decisões baseadas em várias condições, né? Tornando o programa mais dinâmico e interativo. Tá ok? Aqui está o exemplo, né, das variáveis que a gente usou, das condições if e as condições que a gente verificou, né? Se a variável idade é maior ou igual a 18, escreva na tela, né? A função print em Java, em Python, né? Em Python é print, né? Tá ok? Tranquilo até aqui? Conseguiram lembrar? Conseguiram entender? Conseguiram aprender sobre isso? Tá, então a gente vai simular aqui mais um combate aqui, tá? Na verdade, eu vou deixar isso aqui, turma. A gente já acabou fazendo uma simulação parecida com essa aqui lá no começo, lá na outra aula, né? Tranquilo, Chloe? Tranquilo, Júlia? Beleza? Ó, essa questão aqui, a gente acabou fazendo uma parecida, um exercício parecido na nossa primeira aula sobre estrutura. A gente fez funcionar alguma coisa parecida com isso, tá? Então aqui a gente economiza 10 minutos aqui da nossa aula hoje, que já é curto, né? E a gente vai para conceitos, então, tá bom? O professor gosta de dar essas atividades, a aula bem dinâmica, mas hoje dá para a gente dar uma fugidinha disso aí, né? Então, complementando, né, os conteúdos anteriores, tudo que a gente passou até agora nessa jornada, nessa caminhada, a gente viu que é fundamental compreender as questões de algoritmos, né? Os algoritmos se justificam no resultado que ele almeja alcançar, né? Então isso é muito importante. Logo, deve ter um objetivo específico, por isso que a gente está trabalhando essa questão bem certinha dos algoritmos, não temos pressa de fugir daqui, né? Aprender bem certo essa base, porque é essa base que vai nos dar sustentação depois para a construção aí dos nossos jogos, dos nossos aplicativos, né? Tá bom? É uma sequência de instruções simples, né? E pode se tornar mais complexa conforme a necessidade de se considerar outras situações. A gente viu ali situações simples do nosso cotidiano, fizemos receitas, né? Boas receitas ali, até eu tenho registrado aqui. Vou fazer umas sequências lá de aquele miojo lá fantástico, né? Nunca tinha pensado em fazer miojo daquele jeito. O bife, a milanesa, que foi descrito corretamente ali, passo a passo, né? Então são instruções, né, perfeitas ali que vão funcionar como um código, talvez, se precisar se tornar um código, com certeza se tornaria um algoritmo perfeito ali. Quem fabricou esses algoritmos aí na sala, tá de parabéns, né? E a gente tem que fazer desse jeito, né? Lembra do vídeo que a gente viu do algoritmo do sanduíche, né? Pasta de amendoim? As crianças brincando lá, então é mais ou menos isso que tem que ser no código, mais ou menos com essa clareza, com todos esses níveis de instruções bem claro, bem determinado ali, para que o nosso código funcione. Quando um programa de computador trava, por exemplo, é porque ele está recebendo informações que não foram programadas para o processamento, ou seja, não foram considerados todos os cenários. E é exatamente isso que o professor estava ensinando aqui para vocês. O que acontece quando um computador trava? Porque o código chegou em algum lugar que ele não sabe para onde ir, né? Isso acontece com a instrução que a gente praticou aqui em sala de aula. Se me passar uma receita aí para me fazer lá
o bife à milanesa e chega num ponto que eu não sei o que tem que fazer agora, qual que é o próximo passo, eu vou travar, né? Quem que fez a receita da carne lá? Dá um joinha, professor, aí, para o professor lembrar quem é. Só para me lembrar o nome, não lembro quem que foi. Foi um dos meninos, né? Foi o Matheus. Matheus, excelente teu algoritmo lá da carne. Então, assim, se o Matheus escreve para mim, ó, professor, vou te entregar aqui meu algoritmo para você fazer essa carne aí lá na tua casa. Se ele deixa um passo faltando ali, vai travar, eu vou travar. O que eu vou fazer agora? Tô com a carne aqui na mão e não sei o que eu vou fazer. Parecia tão bom lá o Matheus fazendo, tão certo quando o Matheus estava falando, mas agora que eu vou produzir ele eu não consigo. Exatamente acontece isso com nossos códigos referente ao computador, por isso que ele trava, né? Ele chega num cenário, numa condição que ele não sabe o que ele faz mais. Por isso que a gente tem que analisar bem corretamente como que vai produzir esse algoritmo e deixar todas as condições, todas as situações ali já determinadas para que evite essas travas, esses bugs aí no sistema, né? No aplicativo, no jogo, no próprio computador, né? Lembra que eu falei para vocês, eu tenho um amigo meu que gosta de fazer números primos, né? E números primos não é um cálculo fácil de fazer, a gente usa computadores para fazer, né? E na época que ele fez, ele me falou que deu pau numa máquina dele, no computador dele, porque ele tentou processar lá os códigos para processar novos números primos e a máquina ficou com um loop infinito, né? Não parava mais. E chegou até a dar um pane na máquina dele lá. Então, trava, o computador trava e vai acontecer isso. Pode acontecer coisas mais aí perigosas aí com a tua máquina. Porque você executou um script, um código ali errado, ou que faltava uma condição para ele terminar, executar, ou ele finalizar sozinho, né? A gente tem que programar erros no nosso código, se travar, para que ele dá um exit e saia e reinicie de novo. Então são questões que a gente tem que analisar bem corretamente durante a nossa codificação, nosso script ali. Por isso que a gente tem que aprender corretamente as formas de produção do nosso algoritmo, né? Do nosso código bem escrito ali, tá bom? Então o código é a mesma coisa, né? Sendo necessário ler linhas por linhas para que ele atinja o objetivo final. Exatamente como foi aqui o algoritmo que a gente fez das receitas, né? Eu que não conheço aí, não conhecia a receita do Matheus, teria que seguir linha a linha, passo a passo, para que eu possa concluir ali, né, uma boa carne para mim poder comer depois. E o código para computador, para máquina é a mesma coisa. Ele segue linha por linha, ele vai executando, verificando se é verdadeiro, se está funcionando, se dá para executar. Se ele encontrar alguma linha que ele não consiga executar ou que ele tenha dificuldade, ele vai travar e vai ficar naquela linha travada. Então não vai dar continuidade no resto do programa. O resto do código pode estar perfeitamente, mas se naquela linha ali não estava perfeito, ele parou, acabou teu programa, acabou teu jogo, acabou ali o código para você, tá bom? Então só para entender aí um pouco esse conceito aí. Então, deixa eu só, não sei por que distorce aqui os meus slides. Eu arrumo, depois distorce ali. Vamos arrumar ali. Aí, beleza. Então, complementando aqui, questões de variáveis, a gente vai ver um pouco de variáveis. A gente viu sobre variáveis lá na prática, e agora a gente vai falar um pouco aqui, né, em teoria. Então, as variáveis são informações de entrada, né, input, inseridas determinando onde o algoritmo pode ir, tá ok? Então, a gente vai lá, declara essa variável, vai declarar que valor ela pode receber, né, e ela determina onde o algoritmo pode ir. As mais comuns são texto, inteiro, lógico e real, tá? Então aqui tem um quadrinho aqui, deixa eu dar um zoom para vocês. Quem aí tinha conhecimento de variáveis? Vai ajudar o professor aí. Então a gente tem alguns tipos de variáveis, depois a gente vai aprofundar um pouco melhor sobre isso, né? Temos int, que é inteiro, que são números, float, decimal, precisão dupla, né? Yasmin do C Sharp, né? Tá, vai ser válido para você. Às vezes muda alguma questão de como trata, né? O nome aqui, mas
Sempre vai ser a mesma base. Por isso que eu falo para vocês, essa base serve para qualquer linguagem, né? Como a Yasmin aprendeu em C Sharp, com certeza ela vai usar a base lá do C Sharp para usar aqui em Python, para usar em JavaScript, React, Native, qualquer outra linguagem que ela tentar usar, ela vai poder usar esse conceito que ela já tem, né, para essas outras linguagens. Mas, resumindo assim, a gente vai ter então variáveis de números, né, int, float aqui representam os números, né, booleanos, né, a gente está aqui como bool, são lógicas, elas verificam verdadeiro ou falso, né, nós temos strings daí, que aqui está str, que é em forma de texto, né, list, que é em forma de lista, que vai guardar dados, informações de lista, né, de CT aqui, que está dicionário, tá? Vai guardar questões, né, de parte de dicionário, tá? Então são alguns tipos, exemplos assim de variáveis que tem. Cada linguagem de programação vai ter uma particularidade, tá? Aqui a gente tem um cronograma, organograma de como funciona um algoritmo, né? Lá, a gente tem a lâmpada que não funciona, aí tem uma condição, a lâmpada está plugada, então verifica essa condição, por favor. Tá, não está plugada, então plugar a lâmpada. Sim, está plugada. Então, se ela não está funcionando, porque queimou, né? O bulbo queimou. Então tem uma outra condição. Tá, vamos verificar essa condição. Queimou o bulbo? Sim. Então vamos ter uma condição, vamos trocar o bulbo. Nós temos uma outra condição, se não for sim, for não, comprar nova lâmpada. Então aqui é, né, uma ideia de como que funciona aqui a questão da gente entender a questão do algoritmo, né, a lógica aqui, tá? A lógica por trás dessa estrutura aqui. Então a estrutura sempre vai ser parecida com essa, para todos os códigos, para toda a linguagem que a gente for programar, para todos, se for jogo, se for aplicativo, qualquer coisa que for, que tiver código, a gente vai se deparar com questões de estruturas parecidas com essa aqui. Porque a gente tem que ter uma pergunta, e dentro dessa pergunta a gente tem que ter se vai fazer alguma coisa ou se não vai fazer alguma coisa. Sempre vai ter que dar direções, condições para que esse nosso código funcione. Tá? Lembrando que ele não pode ficar parado, o computador tem que resolver. Né? Comandos de repetições e condições. Vamos rever isso de novo. Consiste no uso de se, né? Ou se não, né? Enquanto, talvez, para que o algoritmo saiba o que fazer quando determinado processo ocorrer e o que fazer se eles mudarem. Então a gente vai ter que usar laços de repetições, são condicionais, são condições, né? Esses comandos existem dentro da linguagem de programação, para a gente decidir o uso dele. Quando a gente cai em uma condição, a gente tem que saber se vai fazer uma coisa ou outra coisa, né? Se sim ou se não, se é verdadeiro ou se é falso, né? Se eu vou para a esquerda ou se eu vou para a direita. E se eu for para a esquerda tem uma situação, se eu for para a direita tem outra situação. Então, todos os nossos códigos vão ter que ser nessa linha de raciocínio, tá bom? Tranquilos? E não tem como mais o professor continuar nossa aula de hoje, né? Próxima aula a gente vai entrar aí com outras atividades e finalizar esse conceito aí, tá? E depois a gente vai ver um pouco de linguagem de programação nas próximas aulas, tá ok? Tranquilo, Bernardo? Então por hoje é só isso aqui mesmo, a aula nossa era curta mesmo, né? E sem mais delongas aí, boa aula para vocês aí, até a próxima.